leitura, então. Romanos 11, do 33 ao 36. Eu esqueci de passar o slide, mas está aqui o texto. Todos acharam? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, lemos a tua palavra e rogamos agora que tu fale conosco no poder do teu Espírito Santo. Pessoas que porventura se achem cativas, se achem em dúvida, pessoas que talvez ainda não tenham entendido, nós rogamos que tu te reveles a elas. No poder do teu Espírito Santo, fala, Senhor Deus, com poder e glória, para que, uma vez mais, glorifiquemos e bendigamos o teu santo nome. Em nome do teu Filho amado que oramos. Amém. Queridos, nós chegamos ao finalzinho do capítulo 11. As cartas do apóstolo Paulo, elas são divididas geralmente em duas partes. Ele trabalha toda uma primeira parte, a parte teológica, ou melhor dizendo, a parte doutrinária, e depois no finalzinho, o trecho mais reservado para o final, ele vai trabalhar com a prática. Depois de aprender, depois de ouvir tudo isso, depois de falar tantas coisas, como devemos fazer na nossa vida. É como se fosse um grande sermão. Agora ele vai para a aplicação no capítulo 12 em diante, né? Então, aqui nesse trecho que lemos hoje, do 33 ao 36, é como que uma conclusão de tudo que foi dito, desde o capítulo 1. É como se ele estivesse trazendo à mente o que foi dito e estivesse memorizando, estivesse meditando de como o homem foi criado perfeito, à imagem e semelhança de Deus e sem pecado algum, em pureza, em completa comunhão, em harmonia com Deus e com toda a criação. Mas o homem se mete em astúcias e no engano de Satanás, pecou e caiu da presença de Deus, separando-se dele. E então, por toda a terra, se espalhou multidões de rebeldes, em estado de rebelião e inimizade com Deus, completamente perdidos, sem Deus, sem razão para existir, como cegos, tateando, procurando o caminho, como satisfazer a sua essência, qual é a razão, o sentido da vida, como preencher este vazio, mas não podiam vê-lo, não podiam enxergá-lo, mortos em seus pecados e delitos, não podiam amá-lo, nem tampouco buscá-lo, nem tampouco adorá-lo. Mas Deus maravilhoso, escolheu dentre todos os povos, um povo para si, revelando-se através deste pequenino povo, um povo em pequeno número, sem força, para servir de luz para todos os demais habitantes da terra, fazendo deste povo, deste país, o palco da sua revelação, enviando seus profetas, registrando a Sagrada Escritura,
amando esse povo, livrando-os, abençoando-os. E deste povo fez nascer e encarnar-se o próprio Deus na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eles não o reconheceram. Eles, este povo, não puderam entender o plano da redenção. Não puderam entender o plano da redenção que Deus havia preparado, que Deus havia feito para resgatar a humanidade. E eles rejeitaram o Filho de Deus. Assim, Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, assim, enviou mensageiros por toda a terra, voltando seus olhos para o resto do mundo, deixando um pouco à parte, de lado, aquele primeiro povo escolhido, para que então os outros povos pudessem receber a explicação do seu plano. Qual era o plano redentor para a salvação até os confins da terra. E Deus preparou para isto um tempo determinado, um tempo de Deus, que é Ele que sabe quando é, mas até quando completar esse tempo da misericórdia de Deus para todos os povos, para todas as nações, para com estes povos da terra, depois que se completar esse tempo, o Senhor voltará outra vez os seus olhos para aquela nação, a nação de Israel, aquele povo, filhos de Abraão, descendentes de Davi, do qual veio o Senhor Jesus Cristo. O Senhor voltará novamente os seus olhos para eles, e haverá um avivamento e uma conversão nacional em massa, uma ação poderosa de Deus sobre aquele povo. E todo Israel de Deus será salvo, tantos os dos judeus como de toda a terra, completando o número dos seus escolhidos, sem distinção, sem acepção de pessoas, mas em toda a terra, em todas as línguas, povos, tribos e nações, terão ali os seus representantes rendidos diante do Senhor Deus. Esta é a história da redenção. Tudo isto, eu creio, estava passando pela mente do apóstolo Paulo. Tudo que ele havia explicado, que ele havia dito, que ele havia ensinado como doutrina sã da palavra de Deus, vem à sua mente e o deixa extasiado, o deixa derretido, né? Por assim dizer. Ele se rende à grandeza, à glória, se desmancha em uma doxologia. O que é doxologia? É um hino de louvor e adoração. É este hino que nós acabamos de cantar. Ele rende-se ao Senhor cantando este hino e dizendo estas palavras. Um cântico de louvor e admiração pela glória e soberania e domínio de Deus. Este é, portanto, o tema da nossa mensagem nesta noite. O tema foi assim denominado: a admirável glória de Deus. A admirável glória de Deus. Com tudo isso em mente, pensando essas coisas borbulhando, fervendo em sua mente, mexendo com o seu interior, ele se derrete em louvor, em honra e adoração, apresentando neste trecho quais são as razões dessa admiração. E eu gostaria que você já estivesse pensando, quando você ouve o Evangelho, quando você ouve a palavra de Deus, os seus intentos, os seus desígnios, como é que você fica? Como é que fica o seu coração? Como é que fica a sua mente?
Qual é a tua atitude diante de uma palavra tão grandiosa, de ver um Deus tão poderoso? Assim, vejamos quais são as razões que o apóstolo Paulo apresenta, né? No versículo 33, na parte A, apresenta qual é a primeira razão para ele ter tanta admiração pela glória de Deus. Ó, quão profunda, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A primeira razão é que a glória de Deus procede de uma inesgotável sabedoria. Uma sabedoria que não tem como expressar com palavras humanas. Ele apenas expressa a sua admiração, né? Está aqui essa interjeição, ó profundidade. E ele divide isso em duas partes. Eu separei para nossa melhor compreensão. É como se ele dissesse a mesma coisa duas vezes, dando ênfase, se extasiando na grandeza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, vejamos o que diz aqui. A primeira vez ele diz assim: ó profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Eu separei para a gente entender melhor, então. Ó profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Uma sabedoria profundamente rica, profundamente abundante, uma sabedoria imensurável, quer dizer que não se pode medir. Ó profundidade, quão profundo é a riqueza da sabedoria. É muito profundo. A gente precisa para de pensar as outras coisas e começa a acompanhar o raciocínio dessas palavras que são de tamanha profundidade. Uma sabedoria profunda que não possa alcançá-la. Quão admirável é a sabedoria, a riqueza, quão grandiosa, quão inumerável. E em segundo lugar, ele vai falar a respeito da profundidade do conhecimento. Ó profundidade do conhecimento de Deus. Bem como a sabedoria, assim também é o seu conhecimento. Não há nada que ele não saiba. Não há nada que ele não conheça. Não há nada que ele não tenha sido ele mesmo quem fez. Não há nada que se possa dizer a ele que ele se surpreenda. Ó profundidade do conhecimento de Deus, da riqueza do seu conhecimento. Nele, em Deus e em Cristo Jesus, estão todos os tesouros do conhecimento, todos os segredos da humanidade, a resposta para todas as perguntas. Quando te inquirirem a respeito disto, você pode responder isto com total tranquilidade. Mas e isto? Como é que se explica? Eu não sei, mas em Cristo tem explicação. A palavra de Deus nos revela, mas aquilo que ele não revelou é reservado somente para ele. Mas aquilo que ele revelou é para nós e para nossos filhos. Não é porque não tem explicação, é porque nós não alcançamos. O Senhor vai nos dar a eternidade para desfrutarmos da sua presença para sempre. Mas todo o tempo de para sempre, todo o tempo da eternidade, não será suficiente para nós o conhecermos totalmente. Tamanha é a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. Quando nós entendermos ele completamente, ele deixa de ser Deus e nós é que seremos. Será isso possível?
não conseguiremos, não atingiremos, não conseguimos alcançar tamanha profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Nele estão todos os tesouros do conhecimento, da ciência e da verdade. É uma sabedoria, uma ciência inesgotável, portanto, diz o apóstolo Paulo, porque ela é admirável, porque é inesgotável a sua sabedoria. A segunda razão que ele apresenta são os seus juízos. São incontestáveis. Os seus juízos são incontestáveis. Quem pode contestar a Deus nos seus julgamentos? Versículo parte B do 33, segunda parte, e 34. Diz assim, então, a palavra de Deus: quão insondáveis são, insondáveis é a raiz da palavra, é a sonda que penetra, que vai fundo, que vai aonde a gente não pode ver, que vai aonde o olho humano não alcança, a sonda pode fazer isto. Então, insondáveis, nem com equipamento, nem com sonda, nada pode, então, compreender, alcançar os juízos de Deus. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Os seus juízos são absolutamente justos. São justos, mesmo que nós não o entendamos, mesmo quando não podemos alcançar. Às vezes a gente fica pensando assim, não, isso não é justo. Oh, mas Deus é todo poderoso, soberano, mas o que é isso aí, gente? O que é isso? Onde está a justiça? E a gente fica sem entender muitas vezes. Todavia, mesmo sem entendermos, mesmo quando não entendemos, são absolutamente justos. Mesmo quando ele determina todas as coisas, nós ficamos atônitos quando pensamos nisso. Ele é quem determina, nada refoge ao seu controle, ao seu governo. Ele determinando todas as coisas de um modo perfeitamente justo e santo. Não se pode contestar a sua justiça. Os seus juízos são incontestáveis. Não importa, quer você entenda, quer não. Quer você concorde com ele, quer não concorde. Eles foram estabelecidos. São profundamente incompreensíveis, insondáveis. O que é inescrutáveis os seus caminhos. Embora esteja aqui um hebraísmo dizendo a mesma coisa, os seus juízos é sinônimo de caminhos. Mas penso que a mente do apóstolo Paulo está aqui impregnada da palavra de Deus. Ele tem em mente o que diz o profeta Isaías. Lá no capítulo 55, você pode abrir se quiser para acompanhar. Capítulo 55, versículo 7. O apóstolo Paulo vai dizer assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Às vezes nós podemos pensar assim, Senhor, mas esse cidadão aí não merece perdão, não. Não é? Especialmente se for o filho dos outros. Se for o nosso, merece todo o perdão. Não é isso? Merece, Senhor, tem misericórdia. Mas a palavra de Deus está aberta, anunciada, pregada a todo aquele que pecou, todo aquele que está separado. Ouvir a voz e o chamado de Deus, arrependa-se.
deixe o seu mau caminho e volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. É bem certo que somente aqueles que forem tocados pelo Espírito Santo é que entenderão isto. Mas o Senhor não me disse. E eu vou insistir em oração para com os meus filhos. Eu quero crer e penso e oro que elas sejam escolhidas e alcançadas pela sua graça e sua misericórdia. É preciso que nós preguemos e anunciemos: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aqueles a quem Ele tocar, tocados serão. Aqueles a quem Ele converter, converter-se-ão. Converta-se, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Mas impregnado está dessa parte, porque os meus caminhos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Diz mais: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O apóstolo Paulo, com isso impregnado em sua mente, vem trazer esta razão de ser, da admiração que lhe leva a esta interjeição. Ó profundidade, que coisa grandiosa, que Deus maravilhoso é esse, que coisas maravilhosas são estas. Seus juízos eu não posso compreender. Por que que Ele endurece um enquanto vai para o outro? Por que que Ele vai para um enquanto não vai para o outro? Por que Ele converte a quem lhe apraz? Ele não dá essas explicações. Não te diz respeito. E não nos compete, não nos cabe inquiri-lo. Este é o ponto. Por quê? Porque os seus juízos são inescrutáveis. Meu mouse está fugindo de novo, mas eu chego lá. E daí o apóstolo Paulo vai fazer duas perguntas retóricas que nos leva então a compreender esta ideia de quão incontestáveis são os seus juízos. Versículo 34, ele vai dizer assim, depois de afirmar, depois de fazer essa afirmação que os seus juízos são insondáveis. E alguém poderia estar perguntando, mas isto não é justo, ou isto eu não concordo, ou não entendo, porque tem que ser assim. A resposta que ele vai dar é assim, simplesmente com duas perguntas retóricas, que nós podemos observar no versículo 34, dizendo: pois quem conheceu a mente do Senhor? A pergunta é retórica. Quem conheceu a mente do Senhor? O que ele está perguntando? Deus, que se trata do Criador inventivo de tudo que existe, trata-se do Criador da mente humana, esta coisa incompreensível, inatingível, não conseguimos estudar como é que se produz sabedoria desta maneira. Deus é o Criador desta mente, trata-se do Criador de todas as fórmulas físicas e matemáticas e aritméticas, que somente depois de gerações, se aplicando a muitos estudos, o homem consegue então não somente perceber quais são os padrões das leis da natureza. Ele não as faz, não é o homem que faz as leis da natureza. Ele tão somente as descobre, as percebe,
com estudos, com ciência séria, verdadeira, eles vão descobrindo as leis que foram impostas pelo próprio Deus. Porque foi Deus quem as estabeleceu, e não o homem. O homem apenas descobre. Quem jamais conheceu a mente do Senhor? É a outra pergunta, né? Pelo contrário, Ele é quem conhece a nossa mente. Ele é quem prescruta o nosso coração. Ele sabe qual é o nosso desejo, o nosso intento, a nossa intenção. Antes que a palavra se nos chegue à boca, Ele já a conhece toda. Quem jamais conheceu a mente do Senhor? A resposta é: ninguém. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Ninguém. Se você não pode conhecer a sua mente, como poderá contestá-lo? Como poderá inquiri-lo? A segunda pergunta retórica diz assim: ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi o seu conselheiro? Isto é, quem em algum tempo da existência, em toda a eternidade, pôde ser achado mais sábio do que ele para o aconselhar? Quem pôde? Quem se atreve a dizer que pode ser o seu conselheiro? Outra vez a resposta é: ninguém. Ninguém pode. Se ninguém pode lhe dar conselhos, que direito tem de contestá-lo? Esta é a bela razão, a segunda razão pela qual Paulo considera a glória de Deus admirável. Seus juízos são incontestáveis, não se pode contestar. E a terceira razão, ele vai trazer no versículo 35 e 36, a terceira razão é que tudo foi feito por ele e para ele. Por isso, a sua glória é admirável. Tudo foi feito por ele, imagine, tudo. As coisas visíveis e invisíveis, as que estão no céu como as que estão na terra, todo o universo, tudo foi feito por ele. O universo não é infinito, é limitado, embora enorme, precisando de um veículo que andasse à velocidade da luz, demoraria milhões de anos para atravessar o tamanho do universo de uma ponta a outra. Então, a grandeza e o poder de Deus é ainda maior do universo, porque foi Ele quem o fez. Ele apresenta então esta razão para que a glória de Deus seja admirável, criando uma terceira pergunta retórica, na sequência das outras duas, cujas respostas não era ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi seu conselheiro? Ninguém. Agora a resposta é também ninguém. Mas ele aponta para aquele que é o único e verdadeiro e glorioso Deus. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem jamais do nada pôde trazer à existência alguma coisa e a deu a Deus, como que por empréstimo? Quem poderia ter feito isto? Para que agora pudesse lhe lançar em rosto, pedindo a restituição. Devolve aí o que eu criei. Quem? A resposta é de novo retórica e óbvia: ninguém. Mas ele completa no versículo 36 dizendo: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque, vamos por parte, cada uma delas, Porque dele são todas as coisas, isto é, tudo lhe pertence. Ninguém lhe emprestou nada, nem tampouco ninguém lhe deu. Tudo é dele, tudo é dele.
Segundo lugar, porque por meio dele são todas as coisas. Foi ele quem, por meio da sua palavra, tudo fez. A tudo chamou à existência. Não somente as fez, como também são. Isto é, subsistem, sustentadas por ele, governadas pelo poder da sua palavra, como está escrito na carta aos Hebreus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Dele, por meio dele e para ele, porque para ele são todas as coisas. Isto é, tudo que existe, tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. Não foi criado à toa. Não foi como que um espirro jogando as coisas. Não foi como que um Deus que manda produzir e as coisas produzem como se tivesse vida própria, como se a natureza tivesse esse poder. Não, ele criou cada coisa com um propósito específico e tudo foi criado para o louvor da sua glória. Nos extasiamos ao olhar para o céu e ver as galáxias, estrelas. Cada vez mais que a ciência avança e descobre telescópios mais potentes, mais a gente fica extasiado, mais a gente fica estarrecido com tanta glória, com tanto poder, com tanta majestade. Assim também, como Cristo, resplendor da glória de Deus Pai, toda a criação resplandece a sua glória. Toda a sua criação é criado com este objetivo. E em especial o homem é criado com o propósito, cujo fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar dele, da sua presença, da vida eterna, juntamente com ele. Qual é o fim principal do homem? Dar glória a Deus. Então, por que razão, essa terceira razão, que o apóstolo Paulo considera essa glória de Deus tão admirável? Porque tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. A conclusão do nosso sermão nesta noite. Com tudo que o apóstolo Paulo escreveu desde o capítulo 1, não poderia ser diferente. Também para nós, não deve ser diferente. Olhar para tão grande amor, para um plano tão bem arquitetado, tão bem conduzido. O apóstolo Paulo se derrete na presença de Deus, se derrama em louvor e adoração à sua glória, porque a sua sabedoria